Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Nós louvamos a Deus mais uma noite. Os irmãos podem se assentar. Hoje, para aprendermos mais um pouco da palavra de Deus. E, se Deus permitir, hoje nós vamos estar encerrando sobre o assunto, sobre o Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo, habitando na igreja. O Espírito Santo habitando na igreja. O Espírito Santo batizando os salvos no corpo de Cristo. E o Espírito Santo habitando na igreja. 1 Coríntios 12, 12 a 14. É a primeira referência que nós vamos estar lendo para prosseguirmos neste estudo. 12 e 12 a 14. De 1 Coríntios. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Amém? Está aí, meus queridos, esse texto, para nós vermos sobre o Espírito Santo na igreja, habitando na igreja. A necessidade, uma igreja, quando eu digo igreja, eu falo da igreja num corpo, não como organização, como organismo, como corpo de Cristo. A igreja, ela depende e necessita da presença do Espírito Santo. E Paulo aqui, ele vai dizer que, assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo é também. Ou seja, a igreja, nós somos muitos membros, mas que se torna um só corpo. E o cabeça é Cristo, e nós somos de Cristo. Pois todos nós fomos batizados no quê? No mesmo Espírito. O mesmo Espírito Santo que batizou os companheiros que aqui estão no púlpito, é o mesmo que me batizou e batizou você, é o mesmo Espírito. Então ele habita na igreja. A igreja, às vezes, pastor, eu sou igreja. Não, igreja é onde nós nos reunimos e nos tornamos numa comunidade. Agora, o Espírito Santo habita em mim como templo do Espírito Santo. A igreja é uma comunidade reunindo pessoas de várias culturas, de várias classes, de vários lugares, se forma a igreja. Mas o Espírito habita no templo que sou eu. Você é um templo, você é um templo, o outro é um templo, e forma o quê? Uma igreja. Forma uma comunidade. Então, o Espírito Santo habita, porque nós fomos batizados em um Espírito, formando quantos corpos? O versículo fala aí, o versículo de número 13. Porque todos nós fomos batizados em um Espírito, formando quantos corpos? Um corpo. Formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos beberam de um mesmo Espírito. Ou seja, quer judeu, quer servos, quer grego, quer livres, todos hoje é igreja. Todos hoje se forma a igreja. E a igreja é composta por vários membros na atuação do Espírito Santo de Deus que atua sobre a igreja. O Espírito Santo atua sobre a igreja. E depois Paulo vai dizer, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, igual o corpo. O seu corpo tem vários membros, é um corpo, mas tem vários membros. A orelha é um membro, o olho, o nariz, o braço, mãos, dedos, é um membro do corpo.
em particular. Cada um em particular. Assim também somos nós. Nós somos um membro do corpo de Cristo, mas aonde nós estamos ligados na videira, que automaticamente, pela presença do Espírito Santo de Deus, atuando na igreja, nós vamos vivendo de fé em fé, e vencendo e superando as dificuldades. Veja bem, 1 Coríntios 3,16, Paulo vai dizer também à igreja de Corinto. O que Paulo vai dizer para a igreja de Corinto? 3,16. Olha aí para você ver o que Deus fala. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis vós que sois o quê? Templo. O templo de Deus. E que o Espírito de Deus. O Espírito de quem, irmãos? Olha, você vê, nós somos templo de Deus e o Espírito de Deus habita em cada um de nós. Se a gente for parar para pensar, falar assim, pensa bem, para assim, ó, pensa. O Espírito Santo habita em mim. É muito forte para nós. Porque nós somos seres humanos, cheios de defeitos, cheios de fraquezas, cheios de fracasso. Por mais que você olhe um homem de Deus, uma mulher de Deus, usado, cheio de autoridade de Deus, mas você tem que lembrar que ele é frágil. O que nos faz fortalecido e nos faz vencer é a presença do Espírito Santo, que ele habita em nós, que ele mora em nós. Veja bem, o Espírito Santo morando em nós é a condição para a nossa salvação. Romanos 8:9. O Espírito Santo morando em nós é a condição para a nossa salvação. Então, para ser salvo, eu tenho que ter um morador dentro de mim. Eu tenho que ter um morador dentro de mim, para mim ser salvo. E olha o que diz, Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Misericórdia, olha que coisa tremenda, né? Para você ver que o Espírito Santo habita em nós. Se o Espírito Santo habita em nós, testifica que eu sou filho de Deus. Agora, se o Espírito Santo de Deus não habita em mim, não mora em mim, eu não estou sendo filho. Porque o filho, o pai deu o penhor. Quando Deus nos chamou para a salvação e você aceitou, Deus deu um penhor para dizer que você tem dono e que no dia que ele voltar, o penhor vai estar em você. O penhor do Espírito. É o penhor, fala, eu vou te marcar que você é meu, você está selado. Você não pode perder ele. Se eu perder, se você perder, se nós perdermos o Espírito Santo, sabe o que nós estamos perdendo? O quê? A salvação, estamos perdendo Deus. Porque a salvação vem pelo Espírito Santo de Deus. Por que é pelo Espírito Santo, pastor? Porque quando Jesus falou assim, ó, esse Consolador que eu vou mandar para vocês, ele vai vos convencer do pecado, do mundo e da justiça. Ele que vai convencer vocês. Agora, se o Espírito, se nós não nos convencemos com o testemunho do Espírito, nós estamos perdidos. Nós estamos com a salvação, como se diz, em jogo. Então, Paulo fala aos romanos, olha gente, se vocês têm o Espírito Santo, vocês são de Deus. Agora, se vocês não têm o Espírito, porque ele habita em vocês, se vocês não têm ele, vocês não têm visto a Deus. Porque o Espírito, ele é de Deus. Aí já fala. Vamos mais. Olha você ver. A salvação continuará existindo enquanto o Espírito Santo ocupar o crente em sua residência. 1 João, primeira epístola de João 3:24. Então veja bem,
a salvação continuará existindo enquanto o Espírito Santo ocupar o crente com a sua residência. É forte, né? A salvação só continua na minha vida enquanto o Espírito Santo está habitando em mim, na residência dele. Irmão, é tremendo. Se você for olhar o que o Espírito Santo de Deus fez, quantos de nós aqui estavam na lata do lixo? Eu era um que estava na lata do lixo, no vício, tentei o suicídio antes de conhecer a Cristo, tentei me tirar a minha própria vida na época. Aí o Espírito Santo vai lá e fala: eu tenho uma obra na tua vida, eu preciso de você, eu quero você. E o que eu fiz? Acatei a voz do Espírito, o Espírito passou a habitar em mim. E agora, enquanto eu tiver o Espírito Santo na minha vida, a minha salvação está de pé. Mas a partir do momento que eu negar a presença do Espírito de Deus na minha vida, a minha salvação está em jogo. Como se diz, está em xeque-mate, está em perigo. Porque nós só vamos ser salvos com a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Olha o que diz, 1 João 3,24. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Olha aí, meus irmãos, o que João fala: aquele que guarda os meus mandamentos, nele está, e eu nele, e ele nele. Pois nisto conhecemos que ele está em nós, pelo seu Espírito. Você conhece que Deus está em você pelo Espírito que Deus tem te dado, pelo Espírito que Deus tem nos dado. Sabe aquele dia que a gente amanhece bem ruim? Sabe aquele dia que você amanhece? Ou acho que acontece só isso só comigo? Sabe aquele dia que você amanhece, você não quer conversar com ninguém? Você parece que está fugindo até das pessoas, você não quer nem ver pessoa na sua frente naquele dia. Aí o Espírito Santo começa: não, meu filho, você vai vencer, você vai superar. Dali a pouco você está abrindo sorriso para todo mundo. O que é isso? A presença do Espírito. Você imagina se não fosse ele, Jaqueline, na nossa vida? Nós nem estaríamos aqui mais. Mas Deus é tão bom e é o que nos dá o seu Espírito. E quantas vezes nós pecamos contra Deus e Deus ainda perdoa para não tirar de nós o seu Espírito. Se nós não arrepender, Deus tira. Não é que Deus tira, automaticamente o Espírito Santo vai saindo. Ele sai, como saiu da vida de Sansão. Como saiu da vida de Sansão. É terrível. Veja bem, uma pessoa salva, oh, Jesus amado, olha aqui, ó, isso aqui é difícil de doutrinar e de ensinar, mas tem que ensinar. Ó, presta atenção. Uma pessoa salva jamais ficará possessa de demônio. Uma pessoa salva, ela não pode ficar endemoniada. Mas por que tem gente que fica, pastor, que é crente e fica? Aí que nós vamos descobrir. Por que fica? Mas pastor, o bicho pega crente? Pegou até o Pedro. Pegou ou não pegou? Pegou o Pedro. Na boca de Pedro. Olha aí, ó. Uma pessoa salva jamais ficará possessa de demônio. O Espírito Santo mora ali. E o inimigo não pode entrar enquanto a casa estiver ocupada. Então o inimigo só entra num crente se a casa estiver sem morador. Aí ele entra. Se o Espírito Santo não está lá mais, se a glória de Deus não está lá mais, ele chega e entra. E ele não respeita. Ele não bate não. Ele já chega matando. Ele já chega, pá, como se diz, não tem aquele negócio, deixa eu entrar na sua casa, deixa eu entrar. Não, ele já chega rombando, já chega destruindo, já chega quebrando, já chega, porque fala, isso aqui é meu. Então, a pessoa, o Espírito Santo mora ali, e o inimigo não pode entrar, enquanto a casa estiver ocupada pelo divino morador.
O inimigo passa assim, olha para mim, olha para você. Ixi, eu queria acabar com a vida dele, mas o homem de branco está ali. Ele é dominado, ele tem dono, ele tem a marca. Ele fica assim. Mas quando a gente vai desprezando a palavra, vai abandonando a palavra, vai rejeitando a palavra, o Espírito sai. O Espírito sai, aí nós deixamos de ser de Deus e passamos a ser de nós mesmos. Aí o inimigo chega, olha. O semblante dele mudou. Está xingando. Está brigando. Eu acho que não tem morador, não. O morador que morava aí não fazia isso. Ele olha, não tem não. Ele entra. Não, pastor, não. Ele vai buscar mais 7. Quero ir sozinho não, porque depois que eu entrar lá dentro, o homem de branco vai vir, e nós 7 vai dar trabalho. Não é? Aí ele vem, traz mais 7. Por quê? Porque o morador da casa não está ali. Irmão, você já passou perto de uma casa que não tem morador? Que está há muito tempo sem ninguém morar nela? Você já viu alguma casa aqui em Cássia? Assim? Que não tem morador? Você passa lá, você fala, olha, a casa era tão boa, mas olha aí, está destruída, não tem morador. Não é? É lixo, tudo quanto é coisa vai para dentro. Tudo. Você passa lá, é um monte de conta na garagem, é um monte de folha seca, é um monte de sujeira, é um monte de bagunça. Ixi, nem de graça. É essa situação que nós ficamos quando o Espírito Santo vaza da nossa vida. Quando o Espírito Santo sai da nossa vida, é essa situação que nós falamos, nossa, esse rapaz aí era tão bonito, essa moça era tão bonita, como que ele está diferente? Porque, irmão, o inimigo, ele entra na casa, olha, é igual quando alugava a casa para a temporada. Eles destruíam a casa. O povo já punha até, aí depois o povo começou a pôr leis para não, se quebrar a torneira, põe outra, se quebrar. Agora o inimigo, meu filho, se ele quebrar a pessoa, para ele está quebrado. Ele não está nem aí. Então nós temos que valorizar a presença de quem na nossa vida? Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Se nós temos alegria, é o Espírito. Olha, vamos mais. Mas se ele for posto fora, então corre o perigo. Corre o perigo. Se o morador, que é o Espírito Santo, for posto fora, corre o perigo. Tem uns versículos aqui, mas não vai dar tempo. Isto se refere à queda de doutrina, né? Heresias e tudo mais. O Espírito Santo pode se retirar do homem. Salmo 51:11. Davi, quando pecou, ele cometeu alguns pecados. Ele caiu em adultério com Betseba. Todo mundo sabe da história. Depois ele cometeu o pecado de quê? Homicídio. Praticamente mandou matar Urias. E depois, o terceiro pecado que ele cometeu foi qual? De ocultar o que ele fez. Ele ocultou o que ele fez, ele não confessou o que ele fez. Aí Deus mandou o Natan na casa dele, no palácio, e descobriu. Aí Davi se sentiu um miserável. Aí Davi vai falar lá no Salmo de número 51, verso 11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Deus, eu pequei, mas eu fui homem para pecar, mas eu sou homem também para pedir perdão.
não me lances fora da tua presença, Senhor. E nem retires de mim, o quê? Porque Davi sabia que ele matou o leão, foi com a força dele? Ele matou o urso, foi com a força dele? Ele matou Golias, foi com a força dele? Não. Todas as vezes que Davi tinha vitória, a Bíblia diz assim, e se apoderou dele quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Irmão, nós só somos homens de Deus e mulheres de Deus enquanto o Espírito Santo estiver na nossa vida. Saiu o Espírito Santo da nossa vida, nós somos uns condenados. Somos condenados. Então Davi, ele fala o quê? Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque ele viu que ele tinha pecado, ele fez 3 coisas, um agravo em um pecado, 3 agravos. O adultério, o homicídio e a ocultação. É a mesma coisa assim da pessoa matar um outro e ocultar o cadáver dele. Não revelar que o cadáver está... Não. Ele pensou que ia passar ileso, mas diante de Deus, meus queridos, não passa nada em branco. Não passa nada em branco. Passa? Não passa. Não passa. E outra, Deus esquece? Mas pastor, a Bíblia fala que Deus esqueceu do Noé. Ô irmão, aquilo é um linguajar para nós entender. Deus não esquece de nada não. Aquilo é um linguajar, porque se fosse falar o linguajar do céu, nós não íamos entender. Então Deus usou o linguajar humano e lembrou Deus. Deus não esquece. Então veja bem, o Espírito Santo pode se retirar. Um homem que morreu enforcado após haver negado a Cristo e a salvação, foi o caso de quem? Do Judas Iscariote. Caso semelhante ao do Judas Iscariote. Blasfêmia contra o Espírito Santo, pecado imperdoável. Mateus 12, 31, 32, 1 João 5,16. 1 João 5,16. Lá na epístola. Olha para você ver. Blasfêmia contra o Espírito Santo, pecado imperdoável. Por que imperdoável? Jesus falou assim, ó, aquele que pecar contra o filho, aquele que blasfemar contra o pai, contra o filho, tem perdão. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, esse não tem perdão nem aqui e nem na vida vindoura. Na vida vindoura. Por quê? Quem que convence nós do pecado? O Espírito Santo. Então, se ele se retirar da minha vida, quem vai me convencer que eu estou errado? Ninguém. Eu vou morrer no erro. Eu vou me tornar um inimigo número 1 de Deus. Um inimigo número 1 da salvação. Porque eu não tenho mais a presença do Espírito. Eu não sinto mais a presença. É igual Saul. O Espírito de Deus saiu da vida de Saul, quem que entrou nele? O Espírito do inimigo. Aí precisava do Davi, cheio do Espírito Santo, tocar a harpa, para o Saul ficar liberto. Davi virava as costas, o bicho pegava. 5,16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse digo que não ore. Olha aí, se você vê o teu irmão pecar pecado que não é para a morte, ora para ele. Ah, pastor, pecado de morte, porque tem igreja que confunde demais. Pecado de morte para eles é só adultério, as coisas, adulterou, acabou, vai para os esquinos dos infernos, já está no inferno, não tem salvação, não tem chance, não tem... Mas olha aqui, meus queridos, o pecado contra o Espírito Santo, que é imperdoável, é quando nós, a Bíblia fala lá em Provérbios, o homem que muitas vezes, ele é repreendido, e ele não dá ouvido à repreensão do Espírito, ele está cometendo o quê? Um suicídio espiritual. É como se ele estivesse blasfemando
como se tivesse, não, ele está blasfemando. Ele não está dando ouvido à voz do Espírito. E é a dispensação do Espírito. É ele que convence que eu estou errado. O homem que muitas das vezes é repreendido e não dá ouvido à sua repreensão, ele vai ser destruído sem que haja cura, sem que haja chance. Porque enquanto o Espírito está falando daqui para lá, e a pessoa está sabendo que é com ele, e ele está endurecendo o coração, e não está acreditando que é Deus, ele vai até blasfemar e rejeitar a voz de Deus. Ou às vezes Deus usa alguém para falar, e a pessoa, ou Deus faz um milagre, ou Deus faz um sinal, e a pessoa dá aquela manifestação para quem? Para o inimigo. Você lembra lá quando Jesus estava expulsando demônio? Os fariseus chegou e falou assim, ó, ele expulsa demônio pelo dedo de Belzebu. Eles falaram que Jesus estava o quê? Endemoniado. Eles estavam falando, é demônio expulsando demônio. Jesus chegou e falou, peraí, um reino dividido subsiste não. Um reino dividido, a tendência dele é o quê? Acabar, ué. Aí foi onde que Jesus falou, vocês tomam cuidado para vocês não blasfemar contra o Espírito, porque se vocês blasfemar contra o Espírito Santo, tem perdão não. Não tem perdão. Porque não tem lugar de arrependimento. Porque o que nos faz arrepender, quando nós nos humilhamos, é a presença do Espírito, meus queridos. Nós choramos, é porque a presença do Espírito está na nossa vida. Agora, se o Espírito sair, nem chorar, nós chora mais. Vai chorar que as lágrimas de crocodilo. É. Igual Nabucodonosor. Então, é séria essa questão de nós valorizarmos a presença do Espírito Santo. Ó, a ordem de Deus pelo Espírito Santo é essa. 1 Coríntios 12 e 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual, cuidando um dos outros. Irmãos, isso aqui só acontece, ó, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham membros igual cuidado uns com os outros. Isso aqui só acontece quem tem o Espírito Santo. Hoje nós estamos vivendo inúmeras divisões, grupinhos, panelinhas, brigas nas igrejas, dá até vergonha, tem hora de acessar brigas nas igrejas, e pessoas de ministério, pessoas grandes, brigando, irmãos. Esses dias, não sei se os irmãos tiveram oportunidade de ver, está lá, uma briga lá, o pastor parou o culto, falou, não, terminou o culto, falou, não, irmão, vamos embora isso aqui. E outra, para de filmar. Profecia. Uma irmã falou, a outra não aceitou, repreendeu na hora, esse é Satanás, esse é diabo falando. E, meu Deus do céu, eu fiquei com vergonha de ver. Eu fiquei. Então, se você começar a ver divisão na vida da pessoa, você pode saber que ela já perdeu o Espírito Santo. Ela já perdeu. E às vezes, aí você vê, as pessoas chamam nós de divisores, chamam nós de palavra pesada, Deus vai cobrar. Porque eu tenho certeza. E você tem certeza? Você tem certeza que o Espírito Santo de Deus está na sua vida? O senhor tem? Você tem? Vocês têm? Então a palavra pesada contra nós. É duro isso aí. Atribui. Não, aqui, o diabo também ia curar também. Eles falam desse jeito. Quando acontece um milagre, que nós testificamos, aí eles, não, o diabo também ia fazer milagre.
Então a pessoa fica atribuindo, às vezes, algo que Deus realiza na nossa vida, porque infelizmente alguém taxou-nos de divisores, de rebeldes e de tudo mais, mas não sabe a causa, o ferimento, a dor, o que aconteceu, o que passou, e fica ferindo o Espírito Santo na vida das pessoas, entristecendo. Por isso que a Bíblia fala, meus queridos, não entristeçais quem? O Espírito Santo. E como que eu entristeço? É quando eu falo mal de um irmão, quando eu falo mal de uma irmã, sem ele, nem dele devendo a gente não deve falar, a gente tem que orar para ele. Quando eu falo mal de um irmão, de uma irmã, eu estou entristecendo o Espírito Santo, sabe por quê? Vai falar para mim assim, ó, o mesmo sangue que você foi comprado, ele foi. O mesmo Senhor que morreu na cruz por você, é o mesmo que morreu por ele. É difícil, né? Mas é a realidade. Então se alguém errou, se alguém fracassou, o que eu tenho que fazer? Orar por ele. Esses dias eu ouvi uma palavra, eu falei, Jesus, tu és tão lindo, tão maravilhoso. Falei, olha, Deus confirmando. Quando Deus nos chamou, irmão, para perdoar. Deus nos chamou, assim como Ele nos perdoou, nós devemos perdoar. E não ser propagadores das falhas do meu próximo. Porque eu posso incorrer no erro que ele incorreu. E se eu não ajudei quando ele precisou, o dia que eu incorrer no erro, será que vai ter alguém para me ajudar? Será que vai ter uma mão amiga para estender para mim, ou vai jogar pedra? Vocês lembram do episódio? Ai meu Deus, eu ainda falava isso para a Natália ontem. Vocês lembram do episódio quando o cão, não é o inimigo não, o filho de Noé, encontrou o pai, o quê? Na pior da situação, o pai estava nu. Qual deveria ter sido a posição de cão? Ir lá, pegar a coberta e cobrir a nudez do pai. Não era assim? O que ele fez? Ele pegou o episódio do pai e começou a propagar. Eu aprendi, ontem Deus falou forte comigo, no meu coração isso aí. Muito forte, Deus ministrou forte. Deus falou assim, ó, quando você propaga o que o outro fez, a maldição vem sobre você. E o que aconteceu com o cão? Quando ele propagou para os irmãos dele, o pai estava lá, ó, peladão lá, o pai estava sem roupa lá, que vergonha do velho. Os filhos foram lá e falaram, pai, o cão, o nome já fala, né? O cão viu o senhor e fez maior piadinha da nudez do senhor. O que o pai dele fez? Lançou o quê? Maldição. Então, irmãos, não carregue maldição por causa dos outros. Alguém errou? Vai para o quarto, Jesus, fulano errou. Ajuda ele a consertar, ajuda ele a pedir perdão. Eu estou disposto a ajudar, irmão. Se você sabe do negócio, irmão, eu estou vendo a tua fragilidade, estou disposto a te ajudar. Ao invés de, você ficou sabendo? Você viu o que aconteceu com fulano? Irmão, em nome de Jesus. Sabe o que acontece aí? O Espírito Santo fica sem atuação, Zezinho. Ele não atua, ele não trabalha, ele não faz nada, ele não pode fazer. Por quê? Porque eu estou agindo. Vamos mais. O Espírito Santo, como nosso socorro, está na igreja, agora ele é o nosso socorro. Veja bem, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26.
E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quem que ajuda nós nas nossas fraquezas? Espírito Santo. Paulo chega a dizer assim, ó, o dia que você falar, eu estou fraco, eu não estou aguentando, esse é o dia que você está mais forte. É incrível, né? É o dia que você está mais forte. E o Espírito Santo nos ajuda no quê? Nas nossas fraquezas. Às vezes você vai orar e não tem palavras. Acontece isso contigo? Acontece. De você dobrar o joelho e não ter... Você não sabe falar nem aleluia. Aí você fica lá... gemendo. Ou não? Gemendo, a gente fica lá só gemendo. Aí a Bíblia fala assim, que Ele nos ajuda na nossa fraqueza com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis. Você está lá, hoje eu acabo com tudo, hoje eu... Aí o Espírito Santo vem, calma Zezinho, calma, calma. Não é assim? Ele vem e te acalma. Ele vem e te acalma. Então Ele que nos ajuda com gemidos inexprimíveis. Ele nos ensina. João 14, 26. João 14 e 26. É Ele que nos ensina. Por isso, irmãos, que crente tem que ler Bíblia. Crente tem que ler Bíblia, porque você vai ler e quem vai te ensinar o que você está lendo? O Espírito Santo. Ele é o nosso professor, está ali, ó. Lá na escola, os alunos estudam o livro. E quem vai ensinar o que eles leu, não é o professor? É o professor que vai dar aula e vai ensinar. Na vida espiritual, quem vai nos ensinar aqui na palavra é o Espírito. Eu gosto mais, lá em 1 João capítulo 2, versículo 25 a seguir, quando fala assim, ó, vós não necessitais de que ninguém vos ensine. Vós tendes a unção, e a unção que está em vós, ela vos ensinará. Quem que nos ensina? A unção do Espírito de Deus que está em nossa vida. Pastor, mas eu não consigo, eu leio lá, mas você tem que ir lendo e pedindo, Senhor, o que está falando aqui? E vai insistindo, vai chorando. Aí Deus te mostra o que é que está escrito ali. Deus vai te dar a interpretação. Pode ler. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha aí. Então, aquele Consolador que o Pai vai enviar. Depois que Jesus foi embora, quem que veio? O Consolador, o Espírito Santo. Ele vos ensinará o quê? Todas as coisas. Todas as coisas. Então não é parte das coisas. São todas as coisas. Ele vai nos ensinar. Então você quer aprender? Amém? Começa a pedir, Senhor, Espírito Santo. Ô irmão, olha aqui. Tem hora que eu vejo crente orando. Não ora assim mais não. Se você estiver orando assim, não ora assim mais não. Pelo amor de Deus. Eu já vi crente orar, Espírito Santo, vem me visitar, Espírito Santo. Você quer que o Espírito Santo te visite? Você quer que o Espírito Santo te visite? Não. Olha, pastor, o que eu tenho que querer então? Ele tem que me visitar? Não, ele tem que morar em mim, eu sou templo dele. Porque visitar, ô João, eu vou lá visitar, fazer uma visita para vocês. Aí a visita pode durar o quê? 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos e eu vou embora. Quando você pede o Espírito Santo para visitar, você, aleluia, aleluia. Agora pode ir, Espírito Santo. Já visitou. Foi embora. Você deve falar, vem morar em mim. Vem morar em mim, porque eu não quero que
o mulambo venha morar em mim. Eu não quero que o sujo venha morar em mim. Eu quero que o teu Espírito Santo mora em mim, habita em mim, faça morada em mim. O Espírito Santo, ele nos guia. João 16:13. João 16:13. O Espírito Santo, ele nos guia. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Olha que gostoso que é a palavra de Deus, né? Olha, o que o Espírito fala. Mas quando vier aquele Espírito, de quê? Verdade. De verdade, ele vos guiará. Você não precisa de guia. Ai, quem vai ser meu guia? Eu vejo pessoas falando assim, ó. Eu preciso de um... Eu já vi muita pessoa falar isso. Eu sou teu... Ai... Negócio de fé. Não, irmão, eu preciso do Espírito Santo. Você é meu tutor. A tutela, eu estou debaixo da tutela do Espírito Santo. Aí aqui fala que ele vai fazer o quê? Ele vai te guiar. O que é guiar, irmãos? Conduzir, dirigir, condicionar a sua vida. Elias, é aqui, ó. Eu vou te guiar. É aqui, ó. Aí tem uns crentes que não deixam o Espírito Santo guiar. Vocês lembram? Quem que foi um que não deixou o Espírito Santo de Deus guiar ele? Que ele quase morreu queimado. Que olhou para as Campinas, oi gordo. Foi quem? O Ló. O Ló. Abraão, cheio do Espírito Santo. Pode escolher, meu sobrinho. Se você escolher as Campinas, eu vou para as pedras. Se você escolher as pedras, eu vou para as Campinas. Agora deixa eu te perguntar. Se Abraão fosse para as Campinas, Deus estaria lá? Lógico, Deus estava com Abraão. Irmão, a bênção de Ló não era de Ló, era sombra, era respingo de Abraão que caía sobre Ló. Tem muita gente andando no respingo seu, na sombra sua. Está andando na sombra. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo. E aqui fala que ele vos guiará em toda verdade. Porque não falará. Que coisa, né? Você não vai falar de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos... Agora, de quem que o Espírito ouviu? Do Pai. Irmão, tem gente que confunde com a doutrina da Trindade, né? Do Pai e do Filho. Mas o Espírito ouviu do Pai, do Filho e tudo, e anuncia para nós. Você não viu, tem hora aqui que a gente está pregando e a gente soma, irmão. Tem hora que a gente soma aqui, a gente sabe que a gente está pregando, nós não é descontrolado. Mas tem hora que vem umas mensagens, umas revelações, aquele negócio vem lá do trono mesmo, desce lá de cima. Não é humano, é coisa... E quem que faz isso? É o que fala aqui, ó, o Espírito Santo. Ele dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Outra, o Espírito Santo, ele nos santifica. 1 Coríntios 6:11. E nós vamos encerrando. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Olha aí, 1 Coríntios 6:11, olha o que Paulo fala, meus queridos. Né? E o que alguns têm sido. Sido o quê? É que Paulo vai enumerar aqui um grande número de pecados. De pecados. Se você ler o texto e o contexto, você vai ver que está falando, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrão, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus.
E é o que alguns têm, é o que alguns de vós têm sido. Ou seja, nós foi. Mas haveis sido lavados. Quantos aqui foi lavados? E o que te lavou? Vós já estáis lavado pela palavra. Quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, Jesus falou, não, Pedro, você já está lavado pela palavra. Você já está lavado pela palavra. Por quê? A palavra lava. A palavra lava como? Arranca a idolatria de dentro da gente, arranca a mentira, arranca a angústia, arranca a opressão, a mágoa, o ódio, a falta de perdão. A palavra faz um limpa dentro da gente. A palavra limpa quando você conhece ela. Aí Paulo fala, vocês haveis sendo lavados, mas haveis sido santificado. O que é santificado? Você se tornou santo. Ah, pastor, que tornou... Santo é aqueles que ficam na... Não, aquilo lá é quadro, aquilo lá é imagem. Santo é aquele que faz a vontade de Deus. É lógico que nós somos santos. Santos. Dotado ainda da nossa natureza pecaminosa. Mas a gente faz força, a gente luta, para quê? Para que ela não floresça. Para que ela não saia para fora. Porque a gente sabe que se sair para fora, o negócio pega. O velho Adão, perigoso. Se ele... Vocês foi santificado. Mas haveis sido justificado em nome de quem? Do Senhor Jesus e pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus lavou nossa vida pela palavra. O Espírito de Deus santificou a nossa vida. O Espírito de Deus justificou a nossa vida por intermédio da morte de Cristo. Através de Cristo Jesus nós somos justificados diante de Deus. Romanos 5 fala, e havendo sido justificado, tendes paz com Deus. Porque nós não tínhamos paz com Deus, nós éramos inimigos de Deus. Mas a partir do momento que eu aceitei Jesus, você aceitou Jesus, eu fiz as paz com Deus. Eu fiz as paz com Deus. Então, meus queridos, veja bem, nós somos santificados pelo Espírito. Porém, na nossa atitude para com Ele, podemos entristecê-los. Efésios 4:30. Conforme, porém, em nossa atitude para com Ele, podemos entristecê-lo. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E não vos entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual foste selado para o dia da redenção. Pastor, mas nós não passamos pela redenção? Irmão, o que foi a redenção nossa foi da alma e do Espírito. Agora a redenção do corpo é só no último dia. Nós estamos selados pelo Espírito Santo para a redenção agora do corpo. Mas como, pastor? Esse corpo mortal vai se revestir do quê? Da imortalidade. Esse corpo corrupto, que desfaz, esse corpo que peca, vai ser revestido do quê? Da incorruptibilidade. Ou seja, não haverá mais corrupção nesse corpo. Ele não vai pecar mais. Porque o aguilhão da morte, que é o pecado, foi vencido. E agora eu vivo para Cristo. E eu vou estar com Cristo e você vai estar com Cristo. E veja bem, não podemos entristecê-lo. E nós corremos o risco se entristecer o Espírito de Deus. Outro, às vezes nós mentimos para o Espírito Santo. Não, mente, irmãos. Está lá em Atos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Quem que mentiu para o Espírito Santo? Foi domingo que veio essa palavra? Foi um dia dessa semana que veio uma parte dessa palavra. Ananias e Safira. Eles mentiram para o Espírito Santo. Não mentiu? E quando mente para o Espírito Santo, o que acontece? O
que acontece? O que aconteceu com eles? Morreu. E às vezes nós estamos vendo crente morto dentro da igreja, morto espiritual, está igual uma múmia. Da glória de Deus. Mentiu. Nós mentimos com conduta, com ação, nós mentimos, pensando que está enganando o ministério, pensando, Deus fala, oh, eu estou vendo, eu estou te vendo. Você não vendeu a casa, você não ganha só isso, você não recebe só isso, você está mentindo. Desse jeito. E vai acumulando. Outra coisa, podemos resistir o Espírito Santo, para encerrar. Atos 7:51. Atos 7:51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração. É, isso mesmo. Pode acabar. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração. E ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Quem estava falando isso aqui? O Estevão. Ele estava falando que estava vendo o céu aberto. Ele estava vendo Jesus à direita do Pai. Ele estava vendo milagre, o céu aberto. E eles resistindo. Aí vocês estão resistindo, sabe quem? O Espírito Santo. Igual os seus pais resistiu o Espírito Santo lá no deserto, no dia da tentação. Resistiu o Espírito. Então, às vezes o Espírito fala conosco que nós vamos resistindo à voz do Espírito. Nós vamos resistindo. Conserta hoje, e nós vamos resistindo. Aí a morte vem, ou vem qualquer coisa, porque nós resistimos à voz do Espírito. Resistimos à voz do Espírito. E outra, nós podemos apagar o quê? Podemos apagar o Espírito? Pode ou não? O crente pode apagar o Espírito. Pode acontecer do crente apagar o Espírito na vida dele? Pode. Paulo falou aos Tessalonicenses 5:19. Não vos apagueis o Espírito. Ou não extingais. Quando você vê que o crente está bem apagado, que ele não tem interesse mais por Bíblia, não tem interesse mais de vir para a igreja, não tem interesse mais das coisas da igreja, você sabe o que ele fez? Pegou o extintor do mundo e apagou a presença do Espírito de Deus na vida dele. E agora, para reacender, meu filho, fogo, depois que apaga, você deixa. Eu lembro que eu trabalhei na cerâmica, você deixasse apagar, para depois você recomeçar o fogo de novo, não era fácil. Tem um preço. Então, valorizemos a presença do Espírito Santo. Seja na tristeza, seja na dificuldade, seja na hora da luta, seja na hora da prova, seja na hora da bonança. Lembra que o Espírito Santo de Deus está na sua vida. Se a crise está feia, nossa pastor, a crise está feia, eu estou devendo, não sei o que lá, mas glorifica a Deus, Deus vai te dar solução, Deus vai te dar orientação, o Espírito Santo vai te orientar e você vai entender. Não é ouvir a voz do diabo, não, faz isso, acaba, igual Judas ouviu, vai, pula daí lá embaixo, morre, cai na frente da carreta, e não. Vamos ouvir a voz do Espírito. O Espírito Santo fala conosco, meus queridos. O Espírito Santo nos ama. Pode falar para o seu irmão, o Espírito Santo de Deus te ama. O tanto de desaforo que nós faz para Deus, irmão, e Deus ainda está em nós. Qualquer lutinha, nós não quer vir para onde? Eu não vou pegar ele mais. Como se Deus fosse culpado, gente. Morre um, eu não vou na igreja mais não, Deus matou meu pai, matou. Ué, ele vai ficar para semente?
Ah, Deus fez. Agora se acontece essas coisas, agora eu vou largar de vir na igreja. Quando você fica doente, você corre para onde? Para onde? Para o hospital, não é? Ou você vai ficar lá em casa? Não. Você vai para o hospital. Vida espiritual é resolvida vindo para a casa de Deus. Não é ficar dando ouvido a esses desigrejados aí que fica, mano, não precisa de igreja não, que não precisa de estar cultuando a Deus não. É porque já está desviado, porque já está distanciado da presença do Senhor. Nós precisamos de estar unidos, nós precisamos de estar juntados, nós precisamos de sentir o calor humano, o calor da glória de Deus na vida de cada um dos irmãos. Aí junto o calor da glória de Deus está na vida de um, na vida do outro, e faz o quê? Uma fogueira espiritual. É isso, irmão. Que Deus abençoe a minha vida, a sua vida, a nossa vida. Em nome de Jesus. Que esta palavra tenha falado no meu, no seu, no nosso coração. Amém?